Olá, mulheres positivas! A minha convidada de hoje é diretora do YouTube na América Latina. Patrícia Muratori, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. Um prazer, um presente estar aqui. Prazer é todo meu. E eu adorei, enfim, assistir novamente as suas entrevistas. E tem uma delas que você diz sobre a sua carreira não ter sido linear. E eu tinha lido a respeito de carreiras de grandes executivos e, naturalmente, existe uma expectativa, né, das pessoas da carreira ser assim, quando na verdade não. Quando a carreira ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim, né? Existem muitas variações na carreira de um grande executivo, para o bem e para o mal. Eu queria ouvir um pouco de como foi a construção da sua carreira e por que você diz que não foi linear, mas houveram bifurcações, foi essa palavra que você usou. Sim. Na verdade, eu acreditei por um tempo que ela tinha que ser linear. Eu comecei a trabalhar nova. Na minha família, minha mãe falava que era melhor que eu estivesse trabalhando do que ficar em casa, assistindo televisão na época, né? Então, eu fui trabalhar com meu irmão e com meu tio, que eram advogados. Também trabalhei em shopping no começo, para poder fazer dinheiro, né? E depois eu ingressei na faculdade, na publicidade e propaganda, e fui e trabalhei por 15 anos em agências de propaganda. E o dia que eu descobri mídia e planejamento estratégico, me apaixonei. E foi ali que eu finquei a minha carreira no mundo da propaganda. E fui crescendo ali, né? Comecei como assistente, coordenadora, supervisora, gerente. Fez de tudo um pouco. Fiz de tudo um pouco. Saí da DM9, eu dividia a diretoria geral da agência e fui para o Google, 12 anos atrás. E foi até interessante, que eu lembro que um conselho que eu recebi na época, e eu estava muito em dúvida, porque no final a minha mudança da DM9, que foi a agência que eu fiquei 13 anos, para o Google, era quase um casamento que estava dando certo. Estava tudo indo bem. Mas a maternidade me pegou de jeito. Foi exatamente quando eu tive meu filho mais velho hoje, na sequência, meu outro filho. E aí pensei em mudar, pensei em parar de trabalhar, mas meu marido falou, eu acho que você tem que fazer outra coisa, não necessariamente parar de trabalhar. E foi um grande motivador, incentivador para eu tentar um outro caminho. Eu acho que foi essa a primeira bifurcação. E quando eu vim para o Google, eu lembro que eu recebi um conselho de uma diretora de produto, que era a Flávia Virginelli, que hoje mora na Espanha até. E ela falou para mim, Paty, se tudo der errado, pensa que você vai fazer um MBA remunerado de 2 anos. Você vai aprender muito no Google todos os dias. E foi ali que eu fiz primeiro esse movimento de uma mudança muito importante na minha vida. Primeiro que eu ia me dedicar a aprender sobre tecnologia na prática. Mas era uma mudança grande do mundo de agências para o Google. E eu fui para vendas. Então, em vendas, eu acabei tocando uma área de telecom, depois do varejo. E ali, como eu cresci 15 anos da minha carreira em posições diferentes e foi linear, eu achava que também ia ser linear no Google. Quer dizer, você foi crescendo aos poucos, né? Estagiária, daí analista, gerente, diretora. Eu tive as oportunidades, fui também construindo as oportunidades também. Mas quando eu estava no Google, eu fiquei 6 anos em vendas, acreditava que o meu próximo passo também era crescimento em vendas, ele não veio. E aí foi interessante que eu vi uma oportunidade, que era a cadeira do YouTube, na época a cadeira do YouTube para tocar parcerias no Brasil. A pessoa que tocava era a Fernanda Cerávulo, uma mulher que eu admirava muito, estava de mala pronta para ir para o Japão com a família, para trabalhar no Google lá. E a gente conversando, e eu falava, eu sou tão diferente de você, será que faz sentido eu me aplicar para essa vaga? O que tinha de diferente entre vocês? Ela era uma mulher, assim, muito mais do lado criativo, de produção, era realmente, assim, você olhava as coisas que o YouTube fazia e você associava com a Fê. E aí, quando ela falou, Paty, mas por que será que você não se aplica para essa vaga? E eu olhava para mim, para minha carreira em agência, depois para o lado de vendas e essas habilidades, eu ainda não conseguia entender se eu seria uma pessoa. A gente sempre quer achar que a gente é a pessoa certa para aquele lugar. Não existe isso, né? Mas o que foi interessante, uma vez até escrevi num artigo no Meio Mensagem do Women to Watch, que foram os 30 minutos que mudaram a minha carreira. Porque a pessoa da vaga, primeiro, tinha um desconforto enorme, porque essa vaga ia responder para fora do país. E
essa pessoa da vaga ia estar aqui no Brasil na semana seguinte, tinha 30 minutos na agenda dela livre. Falei, é meu. E aí eu fui lá, me coloquei um convite, eu e ela, para ela me conhecer. E foi a partir dali, fiz algumas entrevistas e passei para a vaga. Então, quando eu acredito... E foi interessante, porque foi a partir de uma frustração de algo que não deu certo, essa coisa de abrir uma nova porta. Mas você está muito atenta, né? Quais são as oportunidades que podem aparecer? Mas o que não deu certo, exatamente? A carreira... Eu cresci na carreira da propaganda, como você falou, né? Fui crescendo em cargo. No Google, quando eu vim em vendas, eu também tive a oportunidade de liderar outras indústrias. E esse também é um crescimento que eu fui entender que no Google é uma empresa numa formatação diferente. E o seu crescimento, ele pode ser horizontal, ele pode ser de uma indústria completamente diferente. Ele pode você ir para uma área diferente ou você ir para um país, para outro país. Quer crescimento melhor, né, em termos de conhecimento? Então, acho que eu vim antes, quando a gente estava, pelo menos na minha época de agência, a gente sempre contratava pessoas que tinham as competências para trabalhar naquela área. No Google, eu passei a ter uma equipe muito multidisciplinar, muito diferente do que eu era. Pessoas que foram formadas em odonto, engenharia, pessoas com cabeças muito diferentes. E aí eu comecei a perceber que isso era algo que me motivava também, a repensar como é que eu via a carreira lá na frente. E foi isso, com o YouTube eu olhei para a pessoa que estava lá e que era uma referência e falava, mas eu não sou você. E eu fui entender como é que eu podia trazer as minhas habilidades. Tem uma frase que eu ouvi recentemente, ele é um consultor financeiro que ele virou meu amigo. E a gente estava discutindo sobre umas coisas, ele falou para mim assim, falou, Patrícia, riqueza é menos sobre o que você tem. Porque o que você tem, você pode ter, amanhã você pode não ter. Mas riqueza é a sua capacidade de produção de riqueza. E aí isso você leva para os outros lugares. E acho que foi a partir daí que eu consegui, né, vir para o YouTube 6 anos atrás, com uma capacidade de produção de riqueza que era diferente da outra pessoa que sentava naquele lugar. E foi isso que eu comecei a entender e que, para mim, passou a ser, não precisa realmente ser linear. Não, e você teve coragem também de entrar lá na agenda da mulher, pedir esse café, porque não é todo mundo que tem, vamos lá, vou usar a palavra cara de pau. Eu tenho, muitas pessoas têm, mas muitas pessoas não têm, teriam vergonha de ir lá e pedir. Você foi na cara e na coragem e a mulher te recebeu. Fui, ela estava no Brasil. Sim, mas podia falar não. Podia, acho que o Google tem uma cultura como empresa, a agenda dela era aberta, então você conseguia ver que tipo de reuniões ela estava fazendo. E assim você se sente também à vontade para falar. E também a gente tem um processo dentro do Google que a gente pinga as pessoas, são pings. Você vai num chat, a pessoa está aberta, claro que um processo de uma vaga, você tem todo o processo formal pelo recrutamento, né? Mas nesse caso, deu certo. E eu nunca neguei um cafezinho quando as pessoas me pedem depois disso. Mas também para quem não trabalha no Google, é interessante ver que você teve a iniciativa de ir atrás do que você queria. Sim, super. Né? Porque senão as coisas não só brotam na vida. Muitas vezes eu parto do princípio que o não eu já tenho. E eu não imaginava, né, naquela situação de que ia dar certo. Então, por isso que eu digo que foram 30 minutos que... Claro que foram muito mais do que 30 minutos, né? Tudo que você carrega, o que você realiza. Mas se eu não tivesse ido para aqueles 30 minutos, quando ela estava aqui no Brasil e tivesse a chance de olho no olho, de falar com ela, talvez não teria dado certo, né? Sim, sim. E você disse também que você adora essa história de mentoria, que você teve boas mentoras na sua vida e que você gosta de mentorar. E você fala também sobre a importância de você aprender com erros de outras pessoas, o que é maravilhoso, né? Por que a gente tem que errar se a gente pode aprender com pessoas que já erraram muito mais do que nós? Eu queria que você contasse um pouco de algum episódio que você viveu na sua carreira, alguma mentora importante que te deu alguma dica, algum conselho, algum aprendizado que mudou sua carreira. E depois eu quero ir para o outro lado da moeda, você como mentora. Então, eu até... Você teve que assistir, né, o meu TED falando sobre mentoria. Assisti. Porque, na verdade, eu acho que mentoria, às vezes a gente pensa num mentor, acho que existem várias formas de serem mentores. E eu faço essa pergunta, assim, você já foi mentor para alguém? E, às vezes, mentor é uma palavra, uma frase que você vai fazer num momento que a pessoa está precisando ouvir algo completamente diferente. E que você ajuda a mudar o rumo de uma história, de uma situação. E eu tive vários, eu até citei, assim, meu irmão já foi um grande mentor, quando eu achava que eu trabalhava no mundo da propaganda, e eu me bastava, trabalhava numa das maiores agências do país,
tinha terminado a faculdade, não conseguia mais voltar a estudar. E ele falava, vai fazer uma pós, vai fazer um MBA, vai... E eu achava que eu me bastava. Até eu perceber que, quando eu entrei no mundo corporativo, eu falei, opa, eu estou precisando me renovar. E aí, depois de mais velha, com um filho, eu voltei a estudar e aí virou quase que um ritual todo ano. Então, o ensinamento número 1 que você recebeu é estude sempre. É estude. E claro que assim, a prática te desenvolve com outras habilidades, mas eu acho que essa combinação ela é tão poderosa. Estudar, para mim, ela tem vários sentidos, né? Estudar desde realmente você estar ali, hoje em dia, inclusive, com tanto conhecimento que você tem de forma muito ampla, que pode ser através de livros, pode ser através de cursos, mas pode ser também numa faculdade. Eu lembro terminando uma pós no meio da pandemia, de assuntos que alguém falava para mim, falava, mas por que você vai fazer pós em direitos humanos? Você trabalha, você é advogada? Eu não preciso ser advogada para entender qual que é o meu papel nesse mundo, né? Como é que eu posso resgatar coisas importantes para entender como eu contribuo mais. Então, eu acho que sim. Eu diria que continuar a estudar é algo que eu faria, mas foi importante, foi um hiato na minha vida e que eu achava que não precisava. Mas eu tenho um dos conselhos que eu também recebi é sobre tempo. Assim, você só pede para alguém que não tem tempo. Quem tem tempo... Por que será que funciona assim? Porque assim, as pessoas estão muito ocupadas com elas, né? Mas... Então, eu acho que tem algo aqui importante, que, claro, você não consegue abrir o tempo inteiro só para ajudar os outros, mas eu acredito muito nessa troca mútua. Assim. Para mim, quando eu faço esse processo de mentoria, ou estou num processo de conversa para entender o outro, tem algo que volta para mim que é muito maior do que eu acho que a minha contribuição que eu estou dando para o outro, sabe? Mas eu fico com essa dúvida. Por que será que as pessoas que têm menos tarefas conseguem fazer uma gestão pior do tempo, né? Ou quanto mais você faz, mais você fica esperto gerenciando o tempo? Porque você tem várias cadeiras, inclusive você é conselheiro e você está aqui gravando com a gente hoje. Então, você tem um malabarismo inteligente do seu tempo. E que eu acho, uma das perguntas que sempre me fazem é como é que você equilibra o tempo? Eu não equilibro o tempo. Né? Você não consegue equilibrar a sua vida. Existe, sim, escolhas que você entende que são aquelas escolhas mais importantes para aquele momento. Existem renúncias, né? Como é que agora você consegue? Se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer um curso que dedica muito do seu tempo, você não vai conseguir fazer outras tantas coisas. Não. Então, eu acredito que a vida é feita de momentos para que você possa combinar o que faz mais sentido para você. Eu sempre digo assim, sempre que você pode escolher, isso é um privilégio. Na vida, escolha é um privilégio sempre. Talvez você não possa escolher muitas coisas, mas quando você pode escolher, é porque você está sendo privilegiada. E eu me sinto nesse lugar. É verdade, tem razão. Bom, então a gente vai escolher no próximo bloco também, falar um pouco mais sobre sua carreira. E eu tenho algumas curiosidades também, porque a gente é mãe, eu e você, os nossos filhos. Meu filho está o dia inteiro olhando para uma tela. Tô brincando, não está o dia inteiro, mas ele gostaria de estar o tempo inteiro olhando para uma tela. Eu quero uns conselhos seus de como é que a gente consegue Vamos falar. Lidar melhor com essas crianças. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos falando aqui de gestão de tempo, então não sai daí, fica com a gente. E o Mulheres Positivas está de volta nessa quinta-feira com a Paty Muratori aqui falando um pouco sobre carreira, sobre mentoria, sobre tecnologia e agora um pouco sobre maternidade. Nós que somos mães, tanto eu quanto você, os nossos filhos que querem ficar o tempo inteiro acessando o celular. A gente tem que fazer uma briga diária aí, né? Uma luta para conseguir tirar as telas deles. Meu filho não tem celular ainda. Os seus têm? Quantos anos tem? 8 e 6. Os meus têm 12, quase 14. Com quantos anos que você deu? Acho que 2 anos atrás. 2 anos atrás? Nossa, então deve ter sido
Um pânico? Então, bom, antes de ser executiva do YouTube, eu sou mãe de 2 meninos. São 2 meninos, agora adolescentes, né? Um pré-adolescente, o outro já ali no pezinho da adolescência. Estava até te contando aqui no intervalo, eu faço parte de um comitê que chama Desliga Aí, dentro da escola. Apesar deles terem o celular já há algum tempinho, a gente teve muita conversa sobre o uso do celular. Eu entendo que são várias partes que são muito importantes para a gente poder ajudar. Acho que, primeiro, eu sou muito adepta e adoro incentivá-los a estar na rua, fazer esporte. Estar o tempo inteiro fazendo outras atividades como a gente sempre fez, quando nem existia celular na nossa época. Mas também, assim, tem uma parte como plataforma, que esse é um papel que, para mim, é algo que me traz muito orgulho de poder liderar o YouTube, como é que a gente usa a tecnologia para o bem. A nosso favor. E como que a gente entende conteúdos que vão ajudar as nossas crianças a se entreter também, de uma forma legal, aprender mais, a se informar mais, através de uma tecnologia, de uma plataforma em escala, que atua em escala. E acho que tem que ter muita conversa. Tem um papel muito importante aí que você tem entre pais, escolas, plataformas e a própria conscientização das crianças do que eles estão assistindo. Às vezes de conteúdos que você assiste e você fala, por que você está assistindo esse tipo de conteúdo? Para poder entender, eu sou menos adepta de não faça isso sem poder explicar o porquê. O porquê, claro. Mas, ao mesmo tempo, como plataforma, a gente entende uma corresponsabilidade, né? Qual que é a nossa corresponsabilidade nesse mundo para as crianças? Desde controle parental, que você possa, inclusive, ter o tempo, que a criança possa ver, um adolescente possa ver o tempo de pausa e te gerar uma consciência de agora você não deveria estar mais nem ligado. O YouTube tem uma coisa importante que é o dispositivo que mais cresce o conteúdo do YouTube é na televisão, na tela da TV. Então, hoje tem muito conteúdo que você está assistindo de forma compartilhada com adultos, com a família. Na verdade, a gente tem o YouTube Kids, que é a experiência para os menores, né, e que é uma experiência muito mais controlada em termos de conteúdo, de anúncios, do ponto de vista que é muito diferente do YouTube principal, que você tem a navegação, recomendação. Então, e também a parte de YouTube, da parte supervisionada que você tem aí já estou falando mais dos meus, ali de 13 até 17 anos, para entender essa faixa etária e saber como navegar de uma forma mais segura dentro da internet. E a gente atua muito com outros órgãos e instituições para poder entregar cada vez mais um conteúdo que seja responsável, né, para o que essas crianças querem consumir. Mas, Paty, eu fiquei assustada quando eu estudei os métodos que vocês usam como YouTube para proteger, né, as crianças. Eu vi que hoje vocês têm mais de 160 milhões de usuários, que a média são de 500 horas por minuto. Na verdade, provavelmente é mais do que 500 horas por minuto. Vocês têm uma série de métricas e de processos para ter certeza que esse conteúdo que está sendo ingestado na sua plataforma é um conteúdo ok. Mas é difícil, né? Porque é muito conteúdo. É um desafio muito grande e eu não posso negar. Na verdade, assim, acho que ao mesmo tempo que você tem uma plataforma que atua de maneira escalável para chegar a milhões, esse número nós está falando que é além de Brasil, mais outros países da América Latina juntos, como que você atua com uma plataforma que a gente fez 20 anos esse ano, uma plataforma com uma missão de ser aberta, democrática, acessível, que faz com que você tenha conteúdos que você antes era impossível não tinha de acesso, ter, mas ao mesmo tempo seja responsável. Então, para mim, essa é a camada prioritária e é uma prioridade número 0, é como é que a gente protege a nova geração, inclusive, de usuários do YouTube, que a geração futura são esses que crescem com a plataforma. Então, a gente tem produtos, soluções, recursos, ferramentas, muitas discussões para a gente poder estar num lugar melhor e mais seguro para essas crianças e adolescentes. E é algo que a gente não pode tirar o olho. Mas, assim, é um grande desafio. E, para mim, é algo importante também atuar na América Latina para poder entender quais são os nossos desafios que a gente vive aqui, que é diferente de um desafio que vive em outro país, mas você atua numa plataforma global.
Bom, o importante é que vocês estão fazendo a lição de casa de vocês todos os dias. Imagino que é uma pauta prioritária para você. É uma pauta prioritária, a gente atua com revisores humanos, a gente tem milhares desses revisores contratados para poder atuar com um tipo de conteúdo, mas também muita inteligência artificial também, inteligência de máquina, que já existe na plataforma há muitos anos, na parte de recomendação, especialmente para a gente poder atuar, como eu falei, de forma escalada. Você falou, são mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma globalmente. É realmente humanamente impossível você atuar quando você tem uma plataforma democrática e Fora aberta. que alguém está assistindo, dorme no meio, como é que você vai saber se a pessoa está de fato lá? Tô brincando, mas não é fácil fazer essa Não, mas lição por de isso que a casa. gente já atua há muitos anos nessa parceria e muito além do que é a plataforma dos funcionários que trabalham no Google, né? Claro. Paty, falando sobre inteligência artificial, há pouco tempo me parece que houve uma democratização grande da inteligência artificial. Diferentes plataformas que foram surgindo a preços razoáveis, vamos dizer. Então, muita gente acessando há pouco tempo inteligência artificial generativa. No seu caso, no caso do YouTube, vocês há algum tempo já trabalham com esses sistemas. Agora, a pergunta que eu tenho é, hoje vocês são o segundo buscador, né? Vocês só estão no segundo lugar depois do Google. Você enxerga que, de alguma maneira, essas plataformas, inclusive vocês têm, né, a Gemini, vão tirar esse papel do YouTube de alguma maneira? Fico pensando também se o tema do do it yourself, né? Porque existe uma parcela grande do YouTube que é consumida por pessoas que querem aprender. Eventualmente você vai usar a inteligência artificial para te ajudar nisso. Como que você acha que essas ferramentas vão tirar participação do Google no mercado? Sim, não, talvez? Como é que você enxerga? Acho super relevante a pergunta. No final, assim, primeiro eu acho que qualquer solução que você promova um ambiente, uma digitalização e que você consiga chegar a mais pessoas e que você consiga usar, como a gente estava falando, a tecnologia para o bem, é super positivo. Até do ponto de vista de concorrência, né? Concorrência é saudável para que você melhore o seu próprio produto, para que você consiga agregar mais para a vida das pessoas. No nosso caso, a gente trabalha numa plataforma que ela precisa ser boa para um tripé, entre o que é importante para quem cria conteúdo, para quem consome e para quem investe, os anunciantes. Então, ela só funciona nesse ecossistema que se retroalimenta. E eu posso te dizer, a gente podia ficar horas, a gente não tem esse tempo, mas para falar de como é que a inteligência artificial, ela, de alguma forma, ela está para esses três diferentes aqui, né, elementos. E é aqui que a gente está investindo mais, como eu te falei, na inteligência artificial, a gente atua na parte do algoritmo e nessa escala da quantidade de horas que sobem e de que são consumidas na plataforma. Mas hoje a gente está vivendo a inteligência artificial pensando numa outra esfera. É maravilhoso a gente ver como que os criadores vão poder criar. E para mim é uma combinação entre eles. Aqui não tem uma canibalização. Imagina a criatividade humana, especialmente dos latinos, né, e dos nossos brasileiros, combinados com inúmeras possibilidades de tecnologia para criar melhor, para entregar um conteúdo de um jeito diferente para os nossos filhos, para a gente. Não sei se você teve a oportunidade de ver o View 3. O que você vê ali é como se fossem produções de cinema, mas com a criatividade de um criador de conteúdo que hoje, ou a gente consegue, inclusive, entregar. A dublagem automática, o Brasil, por exemplo, é um dos maiores países para o YouTube no mundo e o consumo é da língua nativa, nosso português. Imagina isso quebrando barreiras e esse conteúdo sendo consumido em qualquer outro lugar do mundo. Então, para mim, é uma combinação que é muito poderosa, que requer conseguir estudar, aprender, para poder estar muito atualizado do que isso significa e as diferentes soluções que existem para melhorar o impacto da plataforma. A gente tem investido muito para que a plataforma não seja... Ela não é uma plataforma de distribuição de conteúdo, né? Como eu falei, ela é uma plataforma que você consome conteúdos de podcast, videocast, esportes ao vivo, curto, longo, na sala da TV, no celular. Então, não é sobre uma coisa ou outra, sobre perder o espaço em um lugar ou outro. É sobre ganhar, primeiro, porque é centrado no que é importante para quem consome conteúdo e para quem está criando. Isso é o nosso mantra, a nossa missão que não mudou nos últimos 20 anos. As soluções, elas vão ser incorporadas para a gente melhorar a experiência de criatividade, de criação, de produção e de consumo também.
você é otimista, mas se você ler o livro do Harari, o Nexo, você senta e chora. Você chegou a ler? Sim, claro. Maravilhoso, mas não é um pouquinho deprimente? Que o mundo vai acabar, enfim. Não, mas vamos falar sobre coisa boa, Paty. Você que... Mas sou muito fã dele, inclusive. Muito, muito. Você que é mentora, foi mentorada, e você fala no seu TED também, que eu adorei que você disse que a nossa maravilhosa Oprah teve uma grande mentora, que foi a Maya Angelou. Eu queria que você contasse aqui para quem está te ouvindo, te assistindo, alguma dica que você passa nas suas mentorias, para suas mentoradas, para a gente poder aprender também. Apesar de as dicas serem muito diferentes, porque cada uma tem os seus próprios desafios, tem uma que, encontrando com muitas jovens líderes, assim, falam da síndrome do impostor. Eu já vivenciei muitas vezes, né? Inclusive, trabalhar numa empresa global, onde eu falo inglês porque eu estudei a vida toda, porque minha mãe falava que do inglês eu não ia poder sair. Mas eu não sou nativa, eu não falo como uma americana ou como americana, mas já estive em salas, né, de reunião onde você quer parecer um. Você não tem que ser um, né? Você tem que ser você, com as suas fortalezas. E toda vez que alguém vem com uma... Eu estou me sentindo uma impostora e traz de situações variadas, eu fico muito pensando como, quando a gente carrega essa coisa do síndrome do impostor, isso se torna uma barreira para a gente evoluir para a próxima fase. Então, eu trago que o não pertencimento, que é como eu me sinto numa reunião quando eu não sou uma americana e eu estou naquela sala de reunião, ele pode ser antítese do síndrome do impostor. Porque ela consegue, na verdade, trazer características de curiosidade, de perguntas que só você vai fazer, porque você tem uma outra perspectiva sobre aquela situação. Então, o não pertencer pode ser bom. Em situações, desde você, né, você pode ser uma mulher que está numa reunião ou numa sala de conselho, só tem homens. Como é que você vai trazer, ao invés de você se amedrontar e te diminuir naquela sala, mas você vai trazer aquilo como essa é a minha fortaleza? Quais são as perguntas que só você vai fazer? Porque as outras pessoas não vão. Então, eu tento trabalhar a síndrome do impostor de um jeito diferente. Você entende que conscientemente ela existe, mas como é que você vai trazer o não pertencimento de um jeito positivo, sabe? Ou seja, se você está numa comunidade e você se sente diferente, não se sinta mal por isso. Entenda que você ser diferente é o que mais vai te fazer contribuir. É isso? É assim que eu... E aí eu pergunto, eu falo, qual que é a sua contribuição? Porque, obviamente, a gente também tem que trabalhar ali as nossas fortalezas, né? Gostei disso. E aí você se coloca num outro lugar. Maravilhosa. Um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Gente... Eu estava numa roda de conversa de uma comunidade que chama Ladas. Adoro a Dani Graicaro, maravilhosa, sim, Dani. Maravilhosa, a Andrea e a Dani. Com a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é a médica de cuidados paliativos. Eu li absolutamente todos os livros dela. Eu podia falar um monte de livro aqui, né? Mas eu acho que, se você não lê o livro dela, está perdendo uma chance de viver melhor. E aí eu recomendo todos. Só teve um que eu não li, que eu chorei muito. Então, ai, meu Deus. Ela é a autora do... A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, alguma coisa assim. Mas ela tem vários livros já. Eu recomendaria ler todos. Tá ótimo. Dela. Então, a recomendação é... Ana Cláudia Quintana Arantes. Perfeito. Todos dela. Leu do primeiro até o final, até o final. Vale a pena. Maravilhosa. Era um filme. E aí, nessa roda de conversa, a gente também falou, porque a gente estava falando sobre envelhecer bem, né, sobre finitude. E aí não é um filme, é um documentário. Tá bom. Que é Quantos Dias, Quantas Noites. E tá até no canal do YouTube, do Drauzio Varela, Dr. Drauzio, que fala sobre isso, só que fala sobre as camadas mais importantes de quando a gente está falando de envelhecer bem, mas as camadas de desigualdade, que envelhecer é diferente para cada um de nós, né? Eu te falo que é um pouco de soco no estômago, assim, aquele que toca a alma. E é tudo brasileiro aqui, autora brasileira, filme brasileiro, que eu recomendo. Adoro. E aí era um livro, um filme... E uma mulher. E uma mulher, você disse que não pode ser sua mãe. Não, a sua mãe é maravilhosa. Eu conheço toda a história da mãe da Paty, que é o máximo, que ficou viúva com 36 anos. E, ó, teve que ralar, 3 filhos, maravilhosa. Mas, tá bom, eu podia falar dela, da minha avó. Mas eu não sei, eu acho que é uma combinação de tantas mulheres, né? Mas, estava trocando mensagem com uma amiga sobre... A gente vai correr uma maratona. Meu Deus final do céu. de setembro. Maravilhosa. E tem... Essa é a história oficial de maratona.
que uma mulher foi inserida numa prova, quer dizer, ela não foi, ela quis ser inserida numa prova de maratona em 1967, que chama Christine, e ela não podia correr lá, só tinha homem correndo. E ela foi tirada pelo organizador da prova, que percebeu que aquela era uma mulher, não era um homem. Tem uma história maravilhosa, são várias fotos dela correndo na maratona oficial de Boston. E tiraram o namorado, o fotógrafo foram lá, empurraram o organizador e ela conseguiu. E ela abriu as portas para as mulheres poderem correr maratona. Então essa é a mulher que você admira? É, uma delas. Nem sabia que mulher não podia correr maratona. Olha até onde chega o machismo. A gente tem isso em vários, né? Especialmente no esporte, a gente tem vários exemplos. Mas esse é um recente, até porque eu estou muito tocada em conseguir completar a minha. Então depois você conta pra gente se você conseguiu, hein? Por favor. Tá bom, Queremos você aqui de novo, Paty, contando sobre a maratona, contando um pouco sobre tudo aí pra gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nosso. De verdade. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Patrícia Muratori, diretora do YouTube na América Latina. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!